Coloquei pra gravar. Nascer com uma ausência, com partes do corpo que não se desenvolveram dentro do útero. Para muitos, não ter as mãos, ter pernas de tamanho diferente, pode significar uma sentença de uma existência infeliz. Mas a história dessas duas pessoas prova exatamente o contrário. Carol e André nasceram com malformação congênita. Carol nunca teve braços. Eu acho que é porque eu nasci sem, né? Então eu nunca senti falta. Eu acho que quando a gente nasce é diferente de quando a gente perde. Então, como eu nasci sem os dois braços, tudo na minha vida foi muito natural. André veio ao mundo com algumas deformidades e com o nome da sua doença esclarecido já nos primeiros meses de vida. Aí eu sabia que eu pedia as coisas pra minha mão, só que eu mostrava meu pé. Aí, pessoal, como assim? Virou minha mão, né? Não tem jeito. Nós sabemos hoje em dia que por volta de 3 a 4% de todo bebê nascido vivo, ele pode ter alguma malformação. Os dois, após terem vencido vários obstáculos, seguem planejando dar o próximo passo, encarar enormes desafios. Carol quer ser mãe. Me vejo daqui, vamos por 2 anos, né? Com um filho já, com meu cantinho. O sonho de André é construir uma carreira e se tornar cada vez mais independente. Primeiro de tudo é trabalhar onde for, não importa. Porque sem trabalho não tem como sustentar, não tem como continuar a vida. Porque eu não quero ficar morando com os meus pais a vida inteira. Antes mesmo do nascimento de uma criança, os pais já têm uma criança idealizada, né? O sexo, planos para o futuro, como até características físicas, já diante de diferenças, de aspectos que eles não esperavam, que não sabiam, como uma deficiência física congênita, isso gera sentimento de luto por aquela criança que foi idealizada. Ele é o segundo filho. Eu tenho um filho mais velho que nasceu sem nenhuma normalidade, né? E na segunda gestação, na verdade, não tinha nem muito motivo para achar que ele nasceria com essa síndrome. Essa aqui então, não é essa que você pôs lá no Face? Foi. A Mira ficou sabendo 15 dias antes dele nascer. Aí naquele último ultrassom para confirmar a data de parto, essas coisas, aí apareceu. Aí um exame que normalmente demora 10, 15 minutos, né? O ultrassom é rápido, né? Eu fiquei acho que 2 horas ali dentro da sala e entrava médico, saia médico, entrava médico, saia médico. Como eu sou enfermeira, então falei, aqui tem coisa. Aí ele vai nascer com um probleminha no bracinho, no pezinho. A gente, na verdade, teve 15 dias assim para se preparar para o nascimento, né? Então, assim, é uma síndrome que não é muito comum. Na verdade, ela é muito mais grave do que como o André nasceu. Então, tem muita criança aqui com essa síndrome que nem sobrevive. Então, meio que assim, me prepararam para tudo, né? Aí eu, assim, perdi o chão, né? Então isso, na verdade, foi uma informação que ninguém gosta de receber, porque a gente não sabia exatamente avaliar com precisão quais seriam essas consequências, né? Sabia que tinha alguma anomalia de formação, né? O próprio médico também não sabia exatamente o que poderia ser a realidade, né? De início ele foi colocado numa semi-UTI, né, depois do parto, mas na verdade, graças a Deus, ele estava assim normal na parte de órgãos internos, né, sem nenhum problema de saúde, nada disso, né. E aí era questão de ver como é que ele ia se desenvolver, mas a partir daí o desenvolvimento dele foi considerado bem normal.
Pensou que vai sair assim, sem dar um beijinho? Não deu. Tirar esse chapéu. Dá licença. Tudo bom? Uhum. Agora é minha vez, tá? Pois é, chega, Grita né? aí. Já vai? Eu já, né? Então tá bom. Você não? Se cuida aí. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Já. A síndrome de Roberts é eu não ter o osso do fêmur, não encaixar o fêmur do esquerdo na bacia, que aí dá a diferença de 15 centímetros, não ter os braços e eu acho que a escoliose também, que eu tive quando eu era pequeno. Carol e André nasceram cada um com as suas limitações. Mas a causa do problema de um e de outro é bem diferente. André tem Roberts. Carol nunca descobriu por que seus braços não se formaram. O que é congênito? Congênito é aquilo que está presente ao nascimento. Congênito não é necessariamente geneticamente determinado e não é necessariamente herdado. O que é geneticamente determinado? Geneticamente determinado é se há o defeito ou a anomalia é determinado ou por um gene mutado, um gene que se modificou, ou por um cromossomo, que é alguma alteração nas partículas que estão no núcleo das células. A malformação a gente entenderia como um órgão, ou parte de um órgão, que foi, na época do desenvolvimento embrionário, foi gerado de maneira incorreta. Disso existe uma gama imensa de situações, né? Desde que o órgão com alguma não totalmente formado ou que o órgão não aparece no total, né? O que a gente chamaria de uma genesia. Ele não se desenvolveu em nenhum dos seus aspectos. Bom, a gravidez da Carol foi normal, né? A gente transcorreu tudo normal, dos 9 meses, a gente não tinha a mínima ideia, mesmo porque naquela época, quando a Carol nasceu, os ultrassons não eram tão assim de alta tecnologia que nos de hoje, né? Ao nascer que a gente conseguiu, no caso, meu marido primeiro que soube, e depois veio o médico me passar a notícia, que ele havia tido uma menina e que tinha nascido com algum problema, mas ele chegou e falou que tinha um probleminha. Eu que meio que fui indagando, né? Falei, nossa, doutora, nasceu algum probleminha de coração? Ah, o bebê não conseguiu sobreviver, né? Ele falou, não, nasceu com um pequeno problema, ela não tem os 2 braços. Ela veio bebezinha, a gente fez o batizado da Carol, um almoço em família, aqui no sítio da minha sogra, e Carol já começando as primeiras habilidades com os pés, pegando a bola. Meu marido foi assim, o que mais teve os pés no chão para alicerçar a situação, né? Mas isso foi nos primeiros meses, porque depois ela mesma foi mostrando pra gente como que a gente iria cuidar dela. Quando a gente é criança, a gente não lembra muito, assim, né, exatamente como que eram as situações. Mas eu me lembro que eu me dava muito bem com as outras crianças, eu queria brincar junto com elas. Tive minha bicicleta também, na época meu pai providenciou uma bicicleta para eu estar participando do passeio ciclístico, né, da escola, que naquela época as crianças têm essa coisa da imitação, né. Então as crianças, na verdade, elas queriam me imitar, né, ao momento que eu estava cortando, né, com a tesoura lá, o papel, e elas queriam colocar a tesoura nos pés, e elas ficavam frustradas porque não conseguiam. Carol acabou que ficou assim, uma coisa que nós não tínhamos assim, percepção de como ela era. Ela era incluída no meio, tranquila. Na verdade, a gente tem que tomar uma decisão, né? Ou a gente toca pra frente e proporciona o melhor possível, né, daquilo que ele precisa para se desenvolver. No começo foi difícil, claro, porque ninguém esperava um cara nascer sem braços, sendo que a família toda é perfeita. Mas quando eles viram que não ia ter jeito, que eles queriam mesmo isso, eles foram, compraram uma briga, vai ser assim, então a gente vai cuidar de você e
vai dar tudo do melhor, do jeito que der. E assim foi.